mas nós faremos hoje a meditação que será trazida para cada um de nós, virá num formato de entrevista. E o nosso entrevistado dessa noite, o interlocutor dessa noite, é o nosso irmão teólogo, mestrado e doutorado no Antigo Testamento, que trará para nós essa noite uma passagem muito interessante, que foi mencionada já aqui de manhã. Eu tomei o cuidado de lê-la antecipadamente ao início do culto. Eu convido então o nosso irmão pastor José Roberto Cristofano, que trará para a gente trará algumas respostas bem elucidativas. Nós vamos começar então fazendo a leitura. Pode ser que dê um pouco de microfonia, né? Que está um pouco perto. O texto básico da nossa entrevista de hoje, como já dito, será em Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Jesus e a questão do jejum. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois que rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Ó, tá vendo? Agora ganhamos os dois. A água deu já. Obrigado, ó. Bom, nós começaremos então com essa questão do jejum. Algumas pessoas fazem comparação entre os discípulos de João, o Batista, e os discípulos dos fariseus com os seguidores de Jesus. Quem são essas pessoas? Qual é a motivação para tal comparação? Eu quero agradecer a oportunidade de vocês me ouvirem a respeito de um tema bastante palpitante. Este texto, narrado por Lucas, difere sobre aquelas pessoas que fazem perguntas a Jesus de Mateus 9,17, onde temos os discípulos de João Batista fazendo essa pergunta a Jesus. Difere também de Marcos 2,14, quando são pessoas que estão ao redor de Jesus fazendo esta pergunta. E neste caso, parece que está indefinido quem faz esta pergunta. Certamente que são as pessoas que estão ao redor de Jesus, nem os seus discípulos, nem os discípulos fariseus, nem de João Batista, mas pessoas que seguem Jesus e querem saber a respeito de muitos assuntos da sua época. A segunda parte da questão é: qual é a motivação para a comparação? Qual é a motivação para fazer tal comparação? Bem, eu creio que a motivação é uma motivação completamente humana. Nós somos mestres e mestras em fazer comparações. Nós temos parâmetros, modelos, critérios que nós utilizamos para fazer comparações, para ver, aferir, para medir se o que estamos fazendo ou o que outras pessoas estão fazendo, se elas de fato estão de acordo com a nossa concepção. Eu penso que a comparação não é apenas uma provocação a Jesus, como aparece constantemente nos evangelhos,
Mas é da natureza humana fazer comparação. E o pastor Rubem Alves disse que comparação é um problema nas relações humanas, porque nós não nos vemos como nós realmente somos, mas nos vemos através de comparações, e isso oculta de fato aquilo que nós somos. Neste caso especificamente, a comparação é motivo literário também. Sem essa motivação literária de levantar uma questão entre os personagens, nós não teríamos essa narrativa no Evangelho. Bom, o ponto de comparação aqui do texto é a prática do jejum e da oração. Oração, no entanto, mas jejum atualmente parece ser uma prática meio que em desuso. Mas qual que é a importância do jejum e da oração para aqueles contemporâneos à época de Jesus? Essa pergunta é interessante, porque a prática do jejum, infelizmente, em muitos casos, se tornou lei. Então, se tornou, nos dias de hoje, um critério de espiritualidade. Se você jejua, você tem um grau de espiritualidade mais elevado que aquele que não jejua. A importância do jejum para os contemporâneos de Jesus estava no fato de que era uma prática que identificava os discípulos de determinados mestres. Pelo texto nós sabemos que tanto os discípulos de João Batista quanto os discípulos dos fariseus usavam essa prática para... eu tenho a ideia de que a prática do jejum era utilizada para 3 propósitos. Um propósito, mortificar a carne, isso é, fazer com que a carne se submeta-se ao espírito. O outro propósito do jejum seria para consagrar-se ao Senhor e ter maior concentração na meditação e na oração. E o terceiro aspecto do jejum é uma prática de identidade religiosa e que, de uma certa forma, em alguns casos, uma autopunição por algum pecado. Então seria esta a importância do jejum para a época, do contexto dos contemporâneos de Jesus. Mesmo já tendo apontado que não é possível identificar com objetividade quem seriam essas pessoas, eles fazem essa diferenciação, né? Que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e oram, aos passos que os de Jesus comem e bebem, como se eles estivessem infringindo algum costume, né? Por que eles fazem então essa comparação? É recorrente, acontece o tempo todo na vida de Jesus, a comparação com o status religioso estabelecido. O próprio Lucas, no capítulo 7, um pouco mais adiante do capítulo que lemos, traz uma passagem na qual Jesus está em um enfrentamento religioso desse tipo e diz: olha, João Batista veio entre vocês, não comia, não bebia, isso é, jejuava, praticava um determinado tipo de religião. Vocês dizem: este tem demônio. Veio o Filho do Homem que come, bebe. Vocês dizem: olha aí, um glutão, um beberrão. Quer dizer, nada está bom para esse grupo que faz esta comparação. Deixa eu só retomar a segunda parte do... Então, o motivo de eles fazerem essa comparação, eu já disse em certa parte no início, essa entrevista, que é uma provocação. E é uma provocação para que Jesus se manifeste de toda a forma, com toda a sua convicção, aquilo que ele pratica e aquilo que faz. Mais ainda, aquilo que ele ensina os outros a fazer.
Essa é uma questão fundamental para um mestre, que é julgado pelas suas obras e também pelas suas palavras. Então eles fazem a comparação em pontos críticos e sensíveis da espiritualidade da época, da espiritualidade judaica da época, da espiritualidade da religião, para que se torne claro, e o Evangelho de Lucas tem esse propósito, se torne claro que Jesus representa algo inteiramente novo em relação àquela religião. Algumas parábolas são bem conhecidas, outras emprestam uma certa dificuldade de compreensão, porque às vezes parece que Jesus usa algumas figuras que não se encaixariam na resposta. Nesse texto especificamente, no início da resposta, Jesus fala de casamento. O que ele quer dizer? O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo ressaltar com essa questão de trazer o casamento para justificar essas perguntas que estão sendo dirigidas? Alguém já perguntou quem é o noivo ao final deste casamento? A quem Jesus está se referindo? Jesus é um didáscalo, um mestre por excelência, e usa elementos do seu cotidiano, da sua vida cotidiana para ensinar. O fato de Jesus utilizar o casamento, para nós não faz sentido se tomarmos o casamento como a festa de casamento como é nos dias de hoje. Nós alugamos um local, fazemos casamento na igreja ou no local, as pessoas vão na festa, depois o casal se despede e vai para a lua de mel. Mas não é esta a visão. A visão é a visão de que o casamento da época de Jesus durava pelo menos 7 dias. E era feito em casa, na casa do noivo, da noiva. E ali eles bebiam, comiam e se alegravam. E eram os convidados que iam embora. O noivo e a noiva se recolhiam aos aposentos nupciais para fazer a lua de mel. Então Jesus usa esta, vamos dizer, símile, ou essa ilustração, para dizer que os seus discípulos estão em uma festa de casamento, estão em plena festa de casamento, do qual ele diz claramente que ele é o noivo. Um dia, em breve, esse noivo será tirado, aí então, talvez, os seus discípulos venham a jejuar. Mas enquanto o noivo está presente na festa de casamento, não há por que fazer esse jejum. Por isso a figura, a ilustração do casamento. Na passagem, Jesus ele indica 2 comparações. Ele fala da questão atinente ao remendo, da roupa velha com um pedaço novo, e do vinho novo no outro velho. Qual que é a sua visão sobre essas 2 comparações que Jesus usa para responder aquela pergunta lá atrás? Lucas é o único a dizer que isso é uma parábola. Tanto Marcos quanto Mateus, que usam o mesmo texto da roupa e do remendo, do vinho e do odre, não mencionam que é uma parábola. E há 2 comparações utilizadas nesse texto. E também Lucas modifica esse texto em relação aos outros 2 evangelistas, dizendo o seguinte, na primeira comparação: você seria capaz, ou alguém é capaz, de comprar um vestido novo, terno, e recortar um pedaço para pôr numa bermuda ou numa camiseta de dormir? A resposta é não. No outro texto de Mateus e Marcos se diz que ninguém põe um pedaço de pano novo na roupa velha. Mas aqui se diz: ninguém compra uma roupa nova e tira um pedaço. Isso é, estraga as 2, tanto a roupa nova
quanto à roupa velha, porque a roupa velha, o seu tecido desgastado, não vai suportar esse remendo novo. Então nós estamos diante de uma primeira comparação entre o novo e o velho. Velho aqui, todas as vezes que aparece a palavra no texto, quer dizer o que já vem de longo tempo, o que é usual se fazer. A segunda comparação que está dentro da parábola é sobre o recipiente do vinho. O recipiente do vinho era feito de pele de animal. E o vinho, quando é novo, algumas traduções traduzem como o mosto do vinho, que é aquela primeira a primeira tirada, vamos dizer assim, depois que amassou as uvas, né? Depois que as uvas foram amassadas, aquele primeiro caldo é posto dentro de recipientes de pele de animal. E essa pele de animais são flexíveis, expandem, são capazes de aguentar a fermentação do vinho. Então seria uma estupidez. É interessante que algumas traduções espanholas dizem assim: ninguém é tolo o suficiente para pegar um vinho novo e pôr em um recipiente velho, porque ele vai perder os dois, vai perder o recipiente, o odre e o vinho. Então ninguém é capaz de fazer isso. Aqui nós temos o coração desse texto, onde se opõe o novo e o velho, onde se opõe o vinho e o seu recipiente, onde se opõe a roupa nova e rasgar um pedaço para pôr em uma roupa velha. O que Jesus diz é: isso ninguém seria tolo o suficiente para fazer uma coisa dessa. Isso ilustra a verdade da parábola, a verdade do texto, que eu espero ter a oportunidade de falar acerca disso. Quase no último versículo, Jesus diz que ninguém tendo bebido vinho velho quer o novo, né? Lembrando até um pouco daquela parábola também da festa, né? Que antigamente havia aquele costume de servir o vinho novo, que é costumeiramente o vinho pior, como você disse, e o velho, que é o melhor, depois. Jesus, quando fez naquela parábola, ele já começou servindo o melhor vinho. E aí no final ele diz o seguinte: que ninguém tendo bebido o vinho velho vai querer o novo, porque o velho é excelente. O que Jesus está querendo dizer exatamente com essa passagem? Esta é uma frase colocada no final desse texto que tem um quê de ironia. Por que as pessoas preferem o vinho e o vinho velho, que é usada a mesma palavra para odre e roupa? Por que as pessoas preferem o vinho velho ao vinho novo? De fato, a ironia está em que o vinho de qualidade, de determinadas safras, de determinados anos, são vinhos excelentes, espetaculares, e os apreciadores, os entendidos, preferem de fato um vinho amadurecido, como a gente chama, ou como eles dizem, do que um vinho novo. Acontece que a ironia dentro deste texto está: eles preferem este por ser melhor. Isto é, não estão dispostos nem a experimentar o vinho novo. Qualquer vinho novo se tornará um vinho maduro e, quiçá, quem sabe, de alta qualidade. Mas as pessoas não estão dispostas a arriscar, sair do seu paladar acostumado com aquele determinado gosto para um gosto diferente e novo. E aí está o fato de que a ironia parece, nas palavras desse provérbio que Jesus cita, está: não adianta
insistir muito nessa questão, que as pessoas vão preferir o que elas já têm e não vão se arriscar em experimentar o que de fato é novo e novidade. Aí quando você diz então que as pessoas preferem eventualmente o comodismo, ou seja, não querem arriscar, não querem experimentar coisas novas, dá para a gente extrair dessa passagem que Jesus estaria falando de um novo estilo de vida, um estilo de vida revitalizado, um novo começo? Sem dúvida, que Jesus está falando do novo. A provocação que fazem a Jesus, perguntando por que os discípulos dele não jejuam, ele devolve uma provocação ainda mais, redundantemente dizendo, provocativa. É para derrubar essas pessoas dos seus alicerces. O que está em jogo aqui é a novidade do reino de Deus. O que é novo e chega de repente e causa esta resistência, causa essa incompatibilidade, gera relutância nos ouvintes. Porque a questão do jejum foi deslocada para a questão do que é novo. Então, a mensagem dessa parábola, ou uma das mensagens desse texto, não apenas da parábola, mas do texto como um todo, é questionamento do tradicionalismo religioso. Tradicionalismo religioso quer dizer, as pessoas fazem aquilo porque ouviram dizer que é daquele jeito. O tradicionalismo é quando a pessoa não sabe por que faz determinada prática religiosa. É o questionamento também do formalismo religioso. O formalismo religioso é quando a pessoa pratica a religião para ser vista de forma exterior, vir na igreja, dar o dízimo, como eles faziam, orações, jejuar. Não estou dizendo que isso seja ruim ou não deva ser praticado. O que eu estou dizendo é que o formalismo religioso é oco, não tem nada dentro, só tem a pele, a carcaça por fora, mas por dentro é oco. E também o questionamento do ritualismo. O que é ritualismo religioso? As pessoas se aferram, se prendem a determinados rituais, que nós chamamos muitas vezes de tradição, mas na verdade são rituais. Isto é, praticam o jejum, praticam a oração, praticam a esmola, todas as coisas exigidas pelo Evangelho, mas de uma forma ritualística, entendendo que aquilo satisfaz e é um meio para alcançar a salvação. Então o que nós temos nesse trecho é uma provocação de Jesus às pessoas que só querem continuar tomando o bom e velho vinho da religião que os nossos pais nos deixaram e não quer se aventurar, se arriscar, experimentar o vinho novo do reino de Deus que é chegado entre nós com graça e com beleza e com muito sabor também. Portanto, a minha impressão desse texto é que a provocação de Jesus, nessa última palavra, que eles continuam preferindo as coisas velhas, por tradicionalismo, por formalismo ou por ritualismo, é que deixa o texto, que vai continuar depois, sobre o sábado, deixa o texto com esse sabor de coisa nova, de revitalizar as estruturas religiosas de dentro para fora. Não ao contrário como é a provocação inicial. Por que os seus discípulos não jejuam, afinal de contas? Se é uma prática corrente entre os
de João Batista e dos fariseus. E Jesus diz: olha, é tempo de festa. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de paz e justiça. Paulo captou isso muito bem ao dizer em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. É chegado sobre nós, portanto, o momento da reviravolta, de experimentar o novo. Essa é a mensagem que eu vejo de Jesus neste caso. Eu vou aproveitar esse formato de entrevista, é um exemplo que eu já dei aqui em algumas oportunidades, e depois eu vou voltar a palavra para o nosso entrevistado para suas considerações finais. Essa questão da tradição, essa questão, na verdade, do comportamento simétrico, do comportamento repetitivo, daquele apelo que nós temos. Recentemente não, mas há coisa de uns 5 anos, foi feita uma experiência. Colocaram 5 macacos numa sala, e no meio dessa sala tinha uma escada, e colocaram um cacho de banana no final dessa escada. E toda vez que um dos macacos iniciava a subir essa escada, os cientistas jogavam água nos outros 4. Bom, bastaram alguns jatos de água para que toda vez que um começasse a subir a escada, ele fosse atacado pelos outros, porque aqueles que ficaram sabiam que seriam atingidos pelo jato de água. Paulatinamente, os cientistas foram trocando os macacos. Tirava um, a primeira reação dele era subir para o cacho de banana, e os outros tomavam um jato de água e apanhavam dos outros. Aí ele aprendia. E assim foi substituído, até que eles substituíram todos os macacos. E todos os macacos continuavam a não ir atrás da banana, mesmo sem nenhum deles ter tomado o jato de água. Ou seja, incorporou-se tal costume naquele grupo de macacos, naquele experimento, que eles não praticavam nada de novo, apenas assimilaram o que já havia acontecido. Então, talvez essa pequena lembrança que eu tive dessa leitura, dessa experiência que foi feita, possa servir de exemplo, né? No sentido de que a gente às vezes assimila um comportamento, como o senhor disse, de vir à igreja, de orar, de dar dízimo, de dar esmola, de fazer ação social, de visitar os enfermos, mas perdemos o verdadeiro sentido. Mal sabemos por que estamos fazendo. E agora eu passo a palavra final para o nosso entrevistado, para que faça suas considerações finais, e agradeço a sua presença mais uma vez aqui no nosso dileto e alto e pop programa. Gostaria de concluir com 2 considerações. A primeira delas é sobre a incompatibilidade entre o velho e o novo. O velho não é ruim por si só, como o novo não é bom por si só. A mudança pela mudança é uma estupidez, porque dizem que nós precisamos mudar ou se adaptar, como aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que é a pessoa luta para se adaptar, ela nunca luta para mudar nada. Então é o sentido de incompatibilidade, no sentido de que nós não somos compatíveis enquanto vinho novo com esse odre velho e acabado que é o nosso mundo. Não quero particularizar esta ou aquela igreja, mas como reino de Deus é fundamental manter essa incompatibilidade, de nós não tentarmos remendar o mundo. Nós somos nova criação. Nós não somos um tapa-buraco numa roupa velha e desgastada de um mundo tenebroso lançado nas trevas. Nós somos luz, nós somos roupa nova, transformada para vestir o mundo com elegância e com beleza, e vinho novo para
dar um novo sabor a este mundo. Então, essa incompatibilidade entre o velho e o novo, é preciso que se ressalte nesse sentido também, que nós somos a novidade de Deus, através do Evangelho, para este mundo. Minha segunda consideração final seria em relação à relutância das pessoas que se aferram aqui tem o sentido de se agrilhoar, prender com grilhões às tradições, ao formalismo, ao ritualismo, enfim, à religião. Deixar de viver a realidade da novidade do Evangelho, a liberdade, a graça, para continuar preso a esse tipo de religião que não leva a lugar nenhum. Nem todos os caminhos levam a Deus. A religião, particularmente, não leva a lugar algum. Então, essa relutância que o mundo e as pessoas têm de mudar, de experimentar o novo, de se aventurarem em uma nova proposta de Deus, precisa sair de dentro dos nossos corações. Nós precisamos deixar que o Espírito de Deus nos renove. Nós precisamos deixar que o Espírito de Deus faça em nós algo de fato novo, algo de fato que deixe o universo com um brilho diferente, o brilho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço por ter me dado essa oportunidade de me ouvirem mais uma vez e me ouvirem dessa forma. Muito obrigado, Deus.